queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos e amigas. Estamos começando agora mais uma série de vídeos no nosso canal de evangelização. Pergunte ao Padre. Aqueles que já me conhecem, sou o Padre Daniel, um padre brasileiro que atualmente mora em Macau, no sul da China. Então é uma grande alegria poder ter a oportunidade de comunicar-me com vocês, poder ter a oportunidade de dialogarmos, de refletirmos, de crescermos no conhecimento da nossa igreja. Santo Agostinho diz que nós amamos aquilo que nós conhecemos, que nós apenas amamos aquilo que nós conhecemos. São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, diz: estais preparados para mostrar, para demonstrar o motivo da vossa esperança. Cada vez eu tenho mais certeza que se os católicos conhecessem a sua fé, amariam muito mais a igreja, estariam preparados para qualquer diálogo com qualquer pessoa, seja de qual religião for. Nós temos a graça de termos as nossas lives, uma vez por semana nós temos as lives. E quando nós temos as lives, algumas perguntas chegam, perguntas de todo tipo que vocês podem imaginar. E esta é uma grande graça. Então, a partir de agora, todas as perguntas que são feitas nas lives, todas as perguntas que vocês fazem nos comentários dos nossos vídeos, aos poucos o Padre vai responder. O Padre vai dizer o seu nome e vai responder a sua pergunta. Seguramente, a sua pergunta também pode ser a pergunta de outras pessoas que nos acompanham. No dia de hoje, nós temos 3 assuntos diferentes, 3 perguntas. A primeira pergunta, o Padre diz rapidamente as 3 perguntas e depois nós vamos conversar sobre cada uma delas. Vocês podem perceber aqui também que é um ambiente familiar, um ambiente agradável. O Padre tem um chá. Esses dias, conversando com a minha mãe dizia assim: filho, para a mãe, o filho é sempre uma criança, o filho parece que nunca cresce. Mas nesse caso não é só o filho que não cresce, é o amor de mãe que ele nunca diminui. Minha mãe dizia assim: filho, você está falando muito e você não para, não toma água, não descansa, sua voz, você vai começar a ter problemas com a sua voz. Aí depois já teve uma pessoa também muito próxima, muito querida, que disse que o padre está ficando rouco. E aí hoje o padre tem um chá para que esse seja um ambiente realmente muito familiar e muito próximo, um ambiente entre amigos. Então, as 3 perguntas. A primeira pergunta, depois o Padre diz quem fez a pergunta. A primeira pergunta é: quando nós começamos a ser filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus desde quando nós somos criados ou passamos a ser filhos de Deus no momento do batismo? Quando que nós somos filhos de Deus? A segunda pergunta é sobre o purgatório. As pessoas que estão no purgatório têm consciência do que nós estamos passando por aqui? Aqueles que estão no céu, como que nós sabemos que um ente querido ele está no céu? Vale a pena rezar pelas pessoas falecidas, mesmo não sabendo o estado de vida que elas estão? Então essa é outra pergunta. E a terceira e última é: nós podemos nos confessar por internet, por telefone, por chamada de vídeo? Se não, por quê? Então nós temos 3 perguntas. A primeira pergunta é: quando que nós nos tornamos filhos de Deus? Essa pergunta foi muito interessante, que ela veio em um dos momentos decisivos da minha vida. Neste mês de maio, dia 8 de maio, eu tive a defesa da minha tese de mestrado. Nessa tese de mestrado, o avaliador da tese, que é um diácono, reitor agora da Universidade de São José, do país de Gales, muito próximo ali da Escócia, da Inglaterra, eu dizia na minha dissertação que o aluno que foi entrevistado, o aluno que o padre conversou, ele diz que não existe dificuldade nenhuma de relacionamento entre católicos e não católicos, porque todos são filhos de Deus. E aí o diácono da avaliação no meu mestrado, ele perguntou: qual a concepção de filhos de Deus para os colégios católicos de Macau? Qual que é a concepção de filhos de Deus? Então aqui existe uma grande polêmica, existe uma questão que merece ser avaliada. Naturalmente, no dia do mestrado, foi um pouco mais difícil do que responder agora. Existem pessoas que dizem que nós somos filhos de Deus desde o momento que nós existimos. Existem pessoas que dizem que nós somos filhos de Deus a partir do momento do nosso batismo. Os documentos da igreja, o catecismo da Igreja Católica, sempre usa esta expressão filhos de Deus ou filho de Deus, principalmente depois do momento do nosso batismo. Mas eu penso que as 2 opções, elas estão corretas. Nós somos filhos de Deus
desde quando nós nascemos, e nós passamos a ser filhos de Deus de uma maneira especial e diferente no momento do nosso batismo. E nós vamos entender por quê. Se nós dissermos que nós somos filhos de Deus apenas no momento do nosso batismo, nós criamos um grande problema, e aqui é um grande problema teológico. Nós vamos dizer que Deus precisa do batismo para ser nosso Pai. Deus acaba sendo dependente de um sacramento, mas Deus ele não depende do batismo para ser nosso Pai. Deus é nosso Pai desde sempre. Nós temos aproximadamente 1 bilhão de católicos, 2 bilhões de cristãos no mundo. Então aqueles que não são cristãos, 5 bilhões de pessoas mais ou menos, não são filhas de Deus, não são filhos de Deus. Aqueles que existem, e desde o momento que nós passamos a existir, nós somos filhos de Deus, mas nós chamamos esta filiação de acordo com a natureza. É uma filiação relacionada à natureza. Então, pela natureza, por sermos criados, por sermos humanos, nós já somos filhos de Deus. Todas as criaturas são filhas de Deus pela natureza. Em relação à natureza, nós somos filhos de Deus. Agora, existe uma filiação que vai além da natureza. Existe uma filiação que é a filiação segundo a graça. No momento que nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos os 7 dons do Espírito Santo, nós passamos a participar da igreja, que é a comunhão dos santos, da igreja que está no purgatório, na terra, e a igreja que está no purgatório. Então existe uma filiação da graça, que é uma filiação muito mais profunda. Então, quem é batizado passa a ser filho de Deus segundo a graça. Quando nós começamos a existir, nós já somos filhos de Deus segundo a natureza. As duas coisas são diferentes e as duas se completam. Então, aqueles que não são batizados, aqueles que não são católicos, aqueles que não acreditam em Deus, também são filhos de Deus, porque Deus não depende de nada para ser nosso Pai. Deus é Criador, e sendo Criador, Ele é nosso Pai. Mas essa pessoa ainda não é um membro da igreja. Nós recebemos os dons do Espírito Santo, nós passamos a participar da igreja no momento que nós somos batizados. Então, esta é a pergunta que foi feita pelo diácono Stephen Morgan, o diácono do país de Gales, no momento da defesa da dissertação do padre. E essa é a resposta que eu dei no dia. Ele se deu por satisfeito e depois dessa pergunta, da resposta do padre, ele disse: por hoje, tá bom, terminamos aqui as perguntas. Então significa que a resposta é esta mesmo, que esse é o caminho. Somos filhos de Deus segundo a natureza e segundo a graça. Segundo a natureza quando nascemos, segundo a graça quando somos batizados. A segunda pergunta, ela vem da Bolívia, Adelina Mara. Adelina Mara, que morou durante muito tempo em São Paulo, participou da comunidade Instrumento de Deus. Então a Adelina, a Mara, ela está na Bolívia e ela pergunta: quem está no purgatório pode interceder por nós? As pessoas que estão no purgatório, no céu, têm consciência do que nós passamos e sofremos aqui na Terra? Então o padre já disse em outro vídeo e vai repetir novamente. Nós precisamos, e aqueles que quiserem se aprofundar, vocês podem ir no Catecismo da Igreja Católica, podem ir em outros livros e vocês vão procurar o termo escatologia, que vem de escatom, que significa as coisas últimas. E uma linguagem mais antiga, a Igreja tratava esses assuntos sobre a vida após a morte como novíssimos, as novidades depois da nossa morte. Então o que nós acreditamos como igreja? Isso daqui é fantástico, é algo belíssimo. Nós vamos ter 2 juízos em relação a Deus. Acontecerá 2 juízos. Nós temos um juízo que é exatamente no momento que nós morremos, que nós chamamos de juízo particular. No momento que nós morremos, acontece algo muito natural. O corpo ele vai apodrecer, o corpo ele vai ficar no cemitério, o corpo ele vai se decompor, mas no mesmo momento que nós morremos, nós nos encontramos com Deus. Então a alma está viva, a alma ela não dorme, a alma ela não para. Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso para o bom ladrão. Existem testemunhos de pessoas que estavam conscientes, estavam juntos com Deus, Abraão. Então, depois da ressurreição de Cristo, as pessoas que faleceram, elas não estão dormindo. Então, as pessoas
se encontram diretamente com Deus. No momento que elas encontram com Deus, tem um juízo parcial. E aí nós vamos para o céu, para a terra ou para o inferno. Esse juízo parcial, aquilo que acontece conosco no momento da nossa morte já é definitivo. Ali nós não temos mais tempo de mudar as nossas atitudes, nós não temos tempo de mudar o nosso comportamento, porque a decisão sobre a nossa eternidade vai ser tomada neste momento. O que significa o céu? Tem uma carta, tem uma encíclica do Papa Bento XVI que se chama Salvos na Esperança. Lá no capítulo 12, o Papa Bento XVI diz que o céu é o transbordamento de uma alegria contínua que não tem fim. Imagina você fazendo algo que você gosta muito, algo que você tem muito prazer. Imagine se isso não acabasse, se isso não parasse. Alguém pode dizer assim, comendo um prato que gosta, conversando com um grande amigo, dormindo. Então, o que é o céu? É algo muito bom que não acaba, que não para. Então, isso daí que é o céu. O que é o purgatório? Uma pessoa que viveu para Deus, que fez o bem, mas que teve imperfeições, teve erros, essa pessoa ela não merece o céu. Por que ela não merece o céu? Porque o céu é a ausência de pecado. O céu é a perfeição total com Deus. E o inferno é a imperfeição e o afastamento total em relação a Deus. Então, uma pessoa que viveu bem, acertou, fez bondade, mas errou, teve falhas e teve pecados, essa pessoa não merece o céu, ela não merece o inferno. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser purificada depois da morte. Ela fica em um estado chamado purgatório, um estado de purificação. Qual que é a beleza do purgatório? Aqui tem uma beleza e tem uma dificuldade, um sofrimento. Beleza do purgatório é aqueles que estão no purgatório têm certeza que vão para o céu. O purgatório é a certeza do céu. O que significa o purgatório? Qual que é a dificuldade? É você querer estar com Deus, querer viver com Deus e você não poder estar com Deus ainda. Por que você não pode estar com Deus? Porque não está totalmente purificado. E aqui não existe tempo. O tempo acaba depois que nós morremos. Então nós não sabemos quanto vai demorar, como que a pessoa vai passar do purgatório para o céu. Mas quem está no purgatório, certeza absoluta que vai para o céu. Quem está no purgatório não irá para o inferno. E o inferno é a separação, a distância eterna de Deus. É o estado mais sofrível, é a pior coisa que uma pessoa pode ter. Nós que somos católicos acreditamos que a igreja está em 3 estados diferentes. A igreja ela é triunfante, ela está no céu. A igreja ela é padecente, ela está no purgatório. E a igreja ela é militante, ela está aqui na terra. Quem está na igreja triunfante, que são aqueles que estão no céu, quem está na igreja triunfante, ele pode apenas oferece para quem está padecendo no purgatório, oferece para quem está militando na terra. E aqui vem a resposta para a pergunta da Mara, da Adelina Mara da Bolívia. Quem está no purgatório está em um estado onde a pessoa pode só receber, e ela recebe de quem está triunfando no céu e de quem está militando na terra. Então, no purgatório as pessoas não vão oferecer, porque ela está em um momento que ela apenas recebe, ela está sendo purificada, mas ela está viva. E agora quem está na terra, é interessante que ela está militando. Ela pode oferecer orações, bondade, preces, pode oferecer boas obras para quem está no purgatório. E ela recebe através da intercessão dos santos, da igreja que está triunfando, da igreja que está no céu. Então vocês percebem 3 estados diferentes que são profundamente relacionados e inseparáveis. Quem está no céu só oferece, quem está no purgatório só recebe. Quem está na terra oferece e recebe. É isso que nós chamamos de comunhão dos santos. Então a igreja ela é muito mais complexa do que estar apenas aqui na terra. Quem está no céu seguramente tem consciência do que nós estamos passando aqui na terra. E aqui vem a segunda parte da pergunta da Mara. Porém, essas pessoas que estão no céu, elas não sofrem com o nosso sofrimento. Elas não sofrem vendo as coisas ruins na terra. Por quê? Porque elas estão em um estado de abundância, de alegria e de paz junto com Deus. Nada do que é fora de Deus pode interferir na vida dessas pessoas. Rezam por nós, intercedem por nós, e mesmo que elas sabem, porque estão numa comunhão perfeita com Deus, elas não vão sofrer com o nosso sofrimento, mas vão interceder e fazer aquilo que elas podem para que elas possam ver e viver um dia conosco também na eternidade. Então esta é a pergunta da Mara. Agora nós vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é da Anne Franco. Eu acredito que a Anne Franco é da comunidade Casa da Juventude, da comunidade Caju, e agora a Anne Franco deve estar morando
Padre, não tem certeza se é em Belém do Pará ou se é no Rio de Janeiro. Ela não disse. Pergunta da Anne Franco. Pergunta de muitos católicos é... Essa pergunta também é de pessoas do Brasil inteiro. Existem muitas pessoas que fazem a mesma pergunta e eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso. Padre, podemos confessar online neste tempo? Então, os 7 sacramentos, nós vamos fazer uma live em breve, introdução aos 7 sacramentos. Os 7 sacramentos, eles precisam ser presenciais. Uma pessoa esses dias ligou da Inglaterra, morava aqui em Macau, e dizia: Padre, a minha esposa está praticamente falecendo. Padre, pode dar unção dos enfermos? Eu não posso, porque o óleo tem que tocar a pessoa, o óleo tem que abençoar a pessoa. Para acontecer um sacramento, um dos 7, é preciso ter matéria e fórmula. Qual que é a matéria? A matéria é algo visível que é realizado pelo sacerdote na presença da pessoa. Por exemplo, qual que é a matéria da Eucaristia? É o pão e o vinho. Então você precisa ter a matéria visível. Qual que é a matéria por exemplo, qual que é a matéria do matrimônio? Padre, nós não conseguimos ver nenhuma matéria. A matéria é o consentimento do casal, a oração que os dois dizem que se comprometem a amar até que a vida os separe. Qual que é a matéria do batismo? É a água. Qual que é a matéria do crisma, por exemplo? É o óleo. Qual que é a fórmula? A fórmula é a oração feita pelo ministro oficial da igreja que confere o sacramento. Então o sacramento precisa ter matéria e precisa ter fórmula e precisa ser feito de forma presencial. Aqueles que estão agora sem o poder receber a Eucaristia, receber o batismo, você pode fazer uma comunhão espiritual, você pode pedir perdão a Deus também de forma espiritual e se preparar para quando a igreja voltar a ser aberta no seu país onde você está, você voltar a receber os sacramentos. Então, nós não sabemos o futuro, mas esse é o pensamento da igreja na atualidade. Que você continue fazendo as suas perguntas, que você continue acompanhando o nosso canal. É uma grande alegria poder chegar até você através dos nossos meios de comunicação. Não se esqueça, confira se você já fez a sua inscrição, se você tem a sua inscrição, se você quiser receber todos os vídeos, todos os conteúdos do canal de evangelização, você vai optar pela opção todas as informações, ou opção com sininho no canal, ou se não, deixe no comentário desse vídeo as suas informações para que você entre nos nossos grupos de WhatsApp e possa receber todas as informações no seu celular, no seu telemóvel. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a viver bem a sua vocação de filho de Deus, a vocação específica que Deus lhe chama, que Deus lhe chama para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.